Se tu constantemente tem pensamento de que as coisas vão dar errado, cara, tu pode estar infectado pelo vírus invisível da escassez. Porque quando falta dinheiro, não é só no bolso que aperta. Dois neurocientistas descobriram que o teu cérebro, ele encolhe quando tá no modo dívida, quando tá no modo boletos. Enfim, no grosso modo, cara, o teu cérebro ele fica mais burro, desculpa o termo, mas você toma piores decisões, enfim. E enquanto a tua mente estiver encolhendo, não existe visualização, não existe afirmação, pensamento positivo que resolva. Hoje, nesse vídeo, cara, eu quero te mostrar por que a escassez destrói a tua capacidade de pensar. E por que pensar positivo, na verdade, não funciona. E eu vou te mostrar também uma técnica que eu mesmo testei e vi resultados rápidos na minha vida. Só que antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu te contar uma história que eu vivi na pele em 2018, tá? Em 2018 eu saí do meu último emprego, eu fui me arriscar a empreender na internet, uma aventura muito boa, inclusive. Só que eu acordava todo dia de manhã para fazer o meu café, enfim, fazer minha rotina matinal. E quando eu sentava no computador para trabalhar, os meus pensamentos de escassez já começavam a metralhar minha cabeça. Bom, foram 2 longos anos com esse frio na barriga, esses pensamentos de escassez todos os dias. Eu sempre achava que o meu mercado estava saturado, que os produtos que eu vendia estavam saturando, enfim, que os meus clientes estavam se esgotando. E o que aconteceu de fato? Em 2020 eu realmente fali na internet. E cara, tu consegue ver onde que essas preocupações acabaram me levando? Onde eu cheguei por causa desses pensamentos repetitivos? A minha própria crença de escassez estava contando histórias de fracasso para mim mesmo todos os dias. E pensa comigo, quando alguém tá cheio de contas atrasadas, quando alguém tá cheio de problemas, enfim, preocupações, essa pessoa, ela consegue pensar positivo? Você acha que essa pessoa em algum momento tem capacidade de pensar em crescimento, a capacidade de pensar em prosperar? Claro que não. O cérebro dessa pessoa está gastando energia com preocupações, com boletos, enfim, uma série de coisas que vão deixando ela, na verdade, como eu falei no início do vídeo, mais burra, né? Isso foi um experimento científico. Só que aí que começa o grande problema, é onde começa tudo a dar errado, porque você entra numa espiral de preocupações. E o erro mais comum que a gente acaba cometendo é achar que escassez é uma crença boba que se resolve fechando os olhos ou imaginando riqueza, enfim, aquele tipo de visualização. A pessoa está devendo, está dormindo mal, está angustiada, e aí chega alguém e te fala, cara, tenta pensar positivo. Cara, aí tu pensa: "Porra, como que eu vou pensar positivo se a minha vida tá um caos? Como? Me ensina". Mas, cara, fica tranquilo que nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que eu fiz e ainda faço, né, eu ainda aplico isso na minha vida. E não é porque a pessoa é fraca ou incompetente que ela tá com alguma dificuldade na vida. É porque a gente aprendeu com um sistema interno que deixa a gente praticamente todos os dias no modo emergência. E é aqui que entra a parte que quase ninguém entende. A escassez, ela não é uma ideia, uma simples ideia, ela é um estado operacional. É como se fosse um programa que roda todos os dias no automático. E olha só que louco isso, cara. Eu me peguei uma vez, sempre eu colocava R$ 50 de gasolina. Eu já estava até um pouco melhor financeiramente na vida, mas eu chegava no posto de gasolina e dizia, cara, põe R$ 50. Enfim, com R$ 200 a gente enchia o tanque, né? Nessa época. Então, eu percebi que eu sempre andava com carro com pouca gasolina. Então, um dia eu pensei, cara, isso é um padrão mental em mim, isso é algo que está enraizado em mim. Entende que eu consegui perceber um padrão mental que estava enraizado na minha cabeça e se repetia por anos? Então, quando tu vive na escassez, cara, a tua mente acaba entrando em modo sobrevivência todos os dias. Ela perde o que os cientistas chamam de largura de banda. Eu já te falo sobre esse experimento que dois cientistas fizeram sobre escassez, é muito bacana, mas percebe que quem está devendo só pensa em dívida, quem está com fome só pensa em comida, enfim, é uma analogia bem parecida. Ou seja, quem está em perigo só pensa em fugir, toda a tua energia mental vai para que tu possa resolver o problema criado pela tua própria mente. Olha que louco isso. Não sobra tempo para criar,
não sobra tempo para planejar, não sobra tempo para prosperar. Enfim, o resultado de tudo isso é um tremendo caos. E, cara, isso não é filosofia, é neurociência de verdade, né? Isso foi testado na prática pelos doutores Sandel e Edgar Shafir. Eu acho que são esses os nomes. É. Então, olha que genial isso. Esses dois pesquisadores estudaram fazendeiros de cana-de-açúcar na Índia e, cara, isso foi genial porque esses fazendeiros viviam um ciclo de riqueza e um ciclo de pobreza no mesmo ano. Antes da colheita, eles estavam lá pobres, endividados, cheios de preocupações, e depois da colheita, eles recebiam todo o dinheiro de uma vez só e ficavam relativamente ricos, né? Cara, e o que os cientistas fizeram? Eles testaram os fazendeiros duas vezes. Antes da colheita, quando eles estavam preocupados e sem dinheiro, e depois da colheita, quando eles estavam com bastante dinheiro no bolso, felizes da vida. E se liga nesse resultado. Os mesmos fazendeiros tiveram um desempenho muito pior quando estavam pobres e preocupados, e a diferença foi 13 pontos de QI. Cara, 13 pontos de QI por causa de pensamentos de preocupações com escassez. Olha isso. Então, a tua mente acaba entrando numa espécie de túnel que só enxerga problema. E os cientistas chamaram isso de redução de banda mental. O seu cérebro, no grosso modo, acaba ficando mais burro. Tu perde o poder da tua inteligência. Aí eu vejo algumas pessoas ensinando sobre técnicas de lei da atração, visualização, mas aí eu te pergunto, como alguém que está preocupado, cheio de dívidas, enfim, cheio de boletos, como que essa pessoa consegue visualizar prosperidade? Isso acaba criando um conflito interno e por fora a imagem até parece bonita, mas por dentro, né, dentro dessa pessoa, o sistema dela está gritando, cara, isso não vai durar, isso não vai dar certo, eu não mereço, sei lá, a quantidade de pensamentos ruins que cada pessoa tem. Mas de fato isso acaba não funcionando. Ou até funciona por uns dias, mas eu mesmo vi que isso não dava resultado. Essa pessoa acaba ganhando dinheiro e perdendo, né? É um sobe e desce e o ciclo acaba sempre se repetindo. E não é azar, é programação mental. Eu não estou falando aqui só que isso vale só para dinheiro, vale para carreira, vale para relacionamentos, vale para a sua vida de modo geral. Quando alguém carrega essa arquitetura interna de escassez, qualquer coisa boa parece instável. E como eu falei antes, a tua programação mental acaba te sabotando. Então, um relacionamento saudável gera desconforto. A própria prosperidade acaba te gerando medo. Você até faz um esforço para que a vida comece a decolar, mas alguma coisa sempre te puxa para o teu estado natural. É como se fosse o teu estado confortável, onde a tua mente está acostumada a ficar. Mas então tá. O que realmente funciona? A prosperidade, ela até pode começar assim, com visualizações, eu concordo um pouco, mas ela realmente começa quando você começa a reduzir o ruído da sua vida. Ou seja, fazendo pequenos ajustes no seu sono, fazendo pequenos ajustes na sua vida financeira, quando você começa a observar os seus pensamentos e quando você pega aquele pensamento no pulo, poxa, que foi o que aconteceu comigo lá no posto de gasolina. E é aqui que tem um detalhe que é muito ignorado por muita gente. Todo dia as pessoas acabam escolhendo o modo automático, o modo de operação, que é o modo agir ou reagir, enfim, que é conduzir ou ser levado. E poucos percebem que pode mudar de canal. Poucas pessoas percebem que tem esse controle. E não é mudando o mundo, é mudando a postura interna, a lente, a sua lente, a forma como você enxerga as coisas. E mudando essa sua postura interna, no final você vai ver que tudo vai se conectar. A escassez reduz a mente reduzida impede o teu crescimento e o crescimento exige congruência. E eu volto a dizer, não é sobre pensar positivo, é sobre alinhar a sua mente, emoção e ação. E quando isso acontece, o progresso deixa de ser forçado e passa a ser natural para você. O problema não é o que você deseja, o problema é o estado mental a partir do que você deseja. Então, enquanto existir escassez dentro de você, qualquer prosperidade vai escapar das suas mãos. E quando a sua mente expande, a tua vida também vai te acompanhar. E a pergunta que fica é: qual foi a primeira área da tua vida que tu negligenciou? E eu gostaria que você parasse esse vídeo e pensasse por alguns segundos o que realmente, qual é a tua maior preocupação e o que está diminuindo a tua largura de banda hoje do teu cérebro, te deixando mais preocupado, mais ansioso,
diminuindo a tua capacidade de pensar. Pensa, cara, existe alguma coisa aí que está consumindo a tua energia mental, está diminuindo a tua inteligência de alguma forma. E eu quero te ensinar de fato o que que deu certo para mim. Então, é uma coisa muito simples, só que funciona de fato, e são 2 passos, tá? O primeiro é o alerta de pensamento de escassez ou pensamento de derrota. Tu precisa, a partir de hoje, tá com o teu sistema de alerta ligado para quando tu detectar qualquer tipo de pensamento negativo, tu pensar, opa, te peguei. É como se fosse assim, né? Mas, cara, brincadeiras à parte, tu precisa estar com o teu sistema de alerta ligado. Aí, beleza. O passo 1, tu detectou esse pensamento, na mesma hora tu conseguiu pescar esse pensamento e, cara, pega um papel e uma caneta. Eu tô falando de escrever mesmo, escrever, papel e caneta. E, cara, não fui eu que inventei isso, tá? Foi um pesquisador chamado Carnegie Mellon que trouxe experimentos comprovados sobre isso, tá? E eu comecei a aplicar e, de fato, começou a me trazer muitos bons resultados. Tu precisa escrever uma frase do tipo: eu estou cada dia me tornando mais, por exemplo, disciplinado, focado, enfim. Eu, por exemplo, escrevo: eu tô cada dia mais, eu tô cada dia me tornando mais focado e disciplinado no meu objetivo de. E cara, tu pode achar que é besteira, não fazer, tá tudo bem. Cada pessoa, cada pessoa. Eu já pensei essas coisas, pensei, cara, isso aí é bobagem. Eu comecei um dia, eu tava tão ferrado, eu pensei, cara, o que que me custa eu tentar? E eu comecei a fazer e eu vi pequenas mudanças todos os dias na minha forma de pensar. E é a nossa forma de pensar que nos. É a nossa forma de agir, a nossa programação mental que nos leva a grandes resultados. Não é o externo, é o interno. E se tu gosta de conteúdos como esse, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, enfim. Vai ser um prazer poder compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que me fez bem, tudo que me fez evoluir, tudo que me ajudou a compartilhar com você também. Fechou? Um abraço!